E ainda na política, uma pesquisa do Datafolha, que foi divulgada hoje, mostra que a maioria dos entrevistados rejeita o aumento do número de deputados federais de 513 para 531. Repórter Valéria Luizetti é quem chega agora ao Jornal Jovem Pan. O que é que revela esse levantamento e quando deve ser votado o projeto de lei complementar que prevê esse maior número de cadeiras na Câmara dos Deputados? Valéria, bem-vinda. Boa noite para você. Boa noite, Thiago, a todos que nos acompanham. Pois é, um projeto bastante polêmico, né? Mas segundo essa pesquisa do Datafolha, que foi realizada entre os dias 10 e 11 de junho, com pelo menos 2.004 pessoas, com uma margem de erro aí de 2 pontos percentuais, pelo menos 76% dos brasileiros não são a favor, são contra o aumento do número de deputados federais, que essa proposta tem, né, de aumentar de 513 para 531 cadeiras, né? Ou seja, um aumento de pelo menos 18 deputados. Apenas 20% disseram ser favoráveis, enquanto 2% não souberam responder e 1% se diz indiferente. Relembrando, né, Thiago, rapidamente que esse projeto é de autoria da deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, já foi aprovado na Câmara, estava previsto para que ele fosse votado hoje no Senado, mas não o foi, e isso pode acontecer, então, nos próximos dias, e o argumento, então, para que ele fosse implementado seria de atualizar a composição da casa com base no censo demográfico de 2022 do IBGE. Atualmente, a última atualização havia sido feita em 1994, com dados de 1985. Alguns dos estados que seriam mais beneficiados seriam Pará e Santa Catarina, com 4 deputados a mais, 4 cadeiras a mais para cada estado, seguidos por Amazonas, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Ceará, Minas Gerais, Goiás e Paraná. Nenhum dos estados perderia, então, representação. Essa decisão, contudo, Thiago, vem depois de uma tomada de decisão do próprio STF em 2023, que determinou que o Congresso deveria redistribuir as cadeiras existentes de forma proporcional à população e não aumentar. Mas, ao invés disso, o que a gente vê foi essa aprovação, pelo menos nesse primeiro momento na Câmara, desse aumento de cadeiras. O custo estimado dessa medida seria de 64 milhões e 600 mil reais por ano. A direção da Câmara diz que o valor pode ser, sim, absorvido pelo orçamento atual, mas ainda assim a gente tem acompanhado, né, que tanto os senadores quanto os especialistas têm reafirmado que essa é uma medida contraditória, visto que ela não vem na direção do corte de gastos públicos, Thiago. Então a população reage a isso para que criar mais vagas no Congresso Nacional, apesar de todas as justificativas jurídicas e também demográficas aqui do Brasil. Valéria Luizetti, até daqui a pouco. Vou chamar a Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Ô Dora, quero perguntar para você, claro, sobre a discussão que o Matheus trouxe para a gente, das falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive elogios a Gilberto Kassab. Dora Kramer. Pois é, Thiago, é um sinal de que ele está vendo que as coisas não estão muito boas para o lado dele, para dizer o mínimo, né? Porque, imagine, com toda essa movimentação, os filmetes que a gente trouxe ontem aqui, comentário do PSD, enchendo a bola do governador Tarcísio de Freitas, ele, em outros tempos, o Jair Bolsonaro estaria fazendo cobranças quanto a isso, dizendo que não podia, incitando seus apoiadores a irem contra. Ele já fez isso outras vezes, mas no momento ele não está podendo brigar com ninguém, ao contrário, né? Então, os apoiadores dele, próprio filho, falando em indulto, já numa sinalização que ele já começa, digamos assim, flexibilizar aquela posição de continuar mantendo essa versão fictícia, porque é uma fantasia, de que ele poderia se candidatar a presidente em 2026. Então, quanto a essas falas, essa atitude, eu acho perfeitamente adequadas, normais, em relação à situação e às circunstâncias em que ele se encontra. Kobayashi, porque a troca de afagos entre o governador e o ex-presidente, aí não tem novidade nenhuma, né?
Sabe o que é mais interessante, Tiago? Esse afago acontecer lá em Presidente Prudente, onde está acontecendo uma feira lá, um encontro do agronegócio, que em Presidente Prudente, em 2022, nós tivemos um candidato a prefeito do PSD e repercutiu na época que o Bolsonaro não apoiaria nenhum tipo de candidato do PSD do Gilberto Kassab. Não subiriam no mesmo palanque, não teria o apoio, porque havia ali um ressentimento do Bolsonaro com o Kassab pela conduta do PSD no Congresso Nacional, em CPIs e outros casos mais. E já em Presidente Prudente agora o jogo virou, porque o presidente Bolsonaro parece que não tem como, não tem mais condições de ficar olhando para o passado, precisa olhar para frente. Já está numa situação muito difícil e sabe que precisa muito agora do Gilberto Kassab. Vamos ver se o Gilberto Kassab é que vai ser o ressentido ou não nessa história de não ter tido apoio do Bolsonaro, porque parece, pelo menos no estado de São Paulo, que o apoio dele não fez tanta diferença. Tanto que, lá em Prudente, por exemplo, o candidato do PSD ganhou, mesmo sem o Bolsonaro subir no palanque. Ô Dora, essa reação pública contra esse aumento de cadeiras na Câmara, é claro que é um Congresso que não tem boa avaliação perante a opinião pública, sempre há muita rejeição, reação, mas quando você pergunta para alguém, um pesquisador, na verdade, chega para alguém, olha, sabia que o número de cadeiras na Câmara vai aumentar de tanto para tanto? A pessoa reage e pergunta para quê, não é, Dora? Pois é, o que me surpreende é ter 24% que ou apoiam esse aumento ou então não sabem responder. Isso é que eu acho surpreendente. Agora, eu acho muito engraçado os deputados que falam tanto, deputados e senadores também, porque os deputados aprovaram e o Senado está prestes a aprovar. Eles falam tanto que são eles que sabem a voz das ruas, que inclusive a justificativa da questão das emendas, que eles é que sabem a necessidade do povo, etc., e não sabiam que esse tipo de reação, ou melhor, ou pior, aliás, será que não estão nem aí para isso? Um sinal de que eles estão sentindo que não estão numa boa vibe, numa boa relação com a sociedade, é que aquela decisão que a gente trouxe aqui semana passada da mesa diretora da Câmara de permitir derrubar uma regra que impedia o acúmulo de aposentadoria com salário, agora a mesa diretora propôs derrubar. E aí já recuaram, né? Já recuaram. Estão dizendo que, olha, o momento não foi bem, vamos voltar nessa ofensiva, mas agora já recuaram. Seria interessante também que o Senado prestasse atenção nessa pesquisa. Pois é, e Kobayashi, o Senado deve analisar essa questão da Câmara, mas a pergunta é a seguinte, o Congresso aprovando, tem alguma brecha para se barrar isso na Justiça ou acabou, definido, as vagas serão criadas e ponto final? É muito difícil, não teria nenhum argumento, né, Tiago, por ser competência justamente do Poder Legislativo, que é constituinte derivado, né, pode alterar a Constituição para essa finalidade, então não teria, pelo menos, à primeira vista, nenhum argumento para que isso fosse judicializado. Se o Congresso entender que há a necessidade de aumentar o número de parlamentares, estará aumentado o número de parlamentares, não vai sequer para uma sanção presidencial, porque nós estamos falando de emenda à Constituição, né? E emenda à Constituição não é sancionada, é promulgada, é competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, assim que o Senado votar, se eles entenderem que deve haver aumento de número de deputados, haverá, e aí esse 76% da população não vai ter muito mais o que reclamar.